Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2017. Nós vamos fazer aqui hoje uma reflexão sobre Jesus e o vinho. Como eu digo sempre nas minhas palestras, eu também estou sujeito a erros, a possíveis enganos, por mais que eu me esforce. Então, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Jesus ensinou, considere errado o que eu disser, tá certo? E uma segunda coisa, tudo que eu disser aqui não se destina para os outros, se destina para você, tá certo? Para os outros nós temos que ter compaixão, perdão, misericórdia, tá certo? Quando nós acharmos que alguém, o nosso semelhante, esteja cometendo algum engano, nós temos que ter compaixão e perdoar, tá certo? Então esta palestra não se destina aos outros, esta palestra se destina exclusivamente a você que está me ouvindo, tá certo? Se você acreditar que o que eu estou dizendo aqui é correto e você já vem praticando totalmente, né? Então você, beleza, continue assim, continue se esforçando para continuar assim, agindo corretamente. Se por outro lado o que eu disser aqui você acreditar que é válido, que é correto, mas você não está cumprindo totalmente, ou não está cumprindo nada, e você acredita que o que eu falei é correto e você tem motivos para se corrigir, então espero que essa palestra possa lhe ser útil, tá certo? Então, reafirmando, esta palestra não é para os outros, esta palestra é para você, tá certo? Vamos começar aqui lendo um trecho do Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10. Diz assim: E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então este foi o trecho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10. Então, nós lemos aqui para você esta passagem da Bíblia, muito conhecida, que mostra quando Jesus transformou a água em vinho numa festa, tá certo? E nós temos que fazer aqui uma reflexão, a seguinte reflexão: por que será que Jesus tomou a iniciativa de transformar a água em vinho? Por que será que Jesus fez isso? Eu acredito que a primeira razão, a mais importante, seria a de que Jesus, com este fato, começa a mostrar dentro da comunidade a qual ele vivia, que ele não era uma pessoa comum, que ele não era um homem comum, que ele era dotado de poderes extraordinários. Isto tudo para que as pessoas já
provavelmente começassem a ter uma visão de quem ele era, tá certo? Para que a fé delas pudesse ser despertada, tá certo? Então, acredito que este seja o primeiro motivo de Jesus ter tomado essa iniciativa de transformar a água em vinho. E o segundo motivo qual seria? Eu acredito que, veja bem, Jesus, ele ama a todos nós, ele respeita a todos nós, ele nos ama como nós somos, com os nossos acertos, com os nossos erros, com os nossos bons hábitos, com os nossos maus hábitos. Jesus nos ama, tá certo? Jesus nos ama. Então, ele, não querendo de maneira nenhuma contestar qualquer hábito que o ser humano já tivesse naquela época, ele faz o seu primeiro milagre, não sei se foi o primeiro, né, mas um milagre já, faz um milagre com as coisas cotidianas que as pessoas praticam, vivem, né? Jesus faz isso mostrando que ele era nosso amigo, mostrando que ele era uma pessoa que respeitava os nossos hábitos, sejam eles corretos, né, ou não tão corretos, digamos, né? Jesus, pelo seu amor que ele tinha por nós, né, e tem ainda por nós, né, ele nos quer como amigo e está de braços abertos para nos receber, tá certo? Então, o motivo seria esta inserção de Jesus dentro da comunidade na qual ele vivia, inclusive com os hábitos que essa sociedade tinha naquele momento, tá certo? Vamos ler agora mais um trecho do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 17 a 20, que é Jesus falando com os seus discípulos, tá certo? Diz assim: E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então este foi Lucas 22, versículos 17 a 20. Então nós lemos aqui para você mais um trecho do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, um trecho muito também conhecido de todo mundo, de todos nós, na verdade, onde Jesus, na sua última ceia com os discípulos, né, mais uma vez vem aqui a fazer o uso do vinho, tá certo? E nesta passagem aqui, né, Jesus diz ao final: este cálice, né, o cálice que continha o vinho, né, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Algumas, tem Bíblias com várias traduções, tem Bíblias que dizem assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós, tá certo? Tem várias traduções aí para este mesmo trecho. Mas o que acontece? Por que será que Jesus usou o vinho aqui, na verdade, para neste momento aqui da última ceia? Eu acredito que Jesus tenha usado o vinho como um meio simbólico, tá certo? Jesus usa o vinho como um meio simbólico para esta nova aliança, selando o sacrifício que ele viria a fazer na sua crucificação, tá certo? Por nós, perdoando os nossos pecados. Então, foi uma coisa que Deus fez, que Jesus fez simbólica, tá certo? Para que fosse lembrado, tá certo?
para que fosse guardado por nós esse simbolismo, tá certo? Do que ele padeceria na cruz, tá certo? Derramando o seu sangue por nós, tá certo? Então, o motivo seria este, tá certo? De Jesus ter usado o vinho. Eu acredito que o motivo seria este motivo simbólico, tá certo? Pelo sacrifício que ele faria por nós, perdoando os nossos pecados ao sofrer a crucificação, tá certo? Vamos ver agora mais um trechinho do Novo Testamento, aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, onde nós vemos Paulo se dirigindo a uma pessoa que ele estava orientando, mais uma vez falando do vinho aqui. Vamos ver o que diz aqui, neste trecho do Novo Testamento de 1 Timóteo. Diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Neste trecho nós estamos vendo aqui Paulo, falando a uma pessoa que ele estava orientando, de acordo com os problemas que ela tinha. Ela teria algum problema de saúde e ou até vários problemas de saúde, e Paulo orientou a essa pessoa que bebesse um pouco de vinho, porque ele acreditava que poderia ajudar a curar as enfermidades que esta pessoa tinha, tá certo? O problema que ela teria no estômago e das enfermidades, tá certo? Em primeiro lugar, te dizer que isso aqui é uma orientação específica que Paulo estava dando para alguém ali no passado, tá certo? Não vá sair tomando vinho se você tem dor de estômago ou outras enfermidades. Isso aqui é uma orientação específica para aquela pessoa que a gente nem conhece, não sabe maiores detalhes, tá certo? Não sabemos nada sobre isso, então não use o vinho dessa maneira, em primeiro lugar, para te dizer isso, tá? E em segundo lugar, para te dizer que vamos analisar por que será que estamos encontrando esse tipo de orientação aqui por Paulo para a pessoa que ele estava orientando, tá certo? É importante que você perceba, eu coloquei aqui nesta palestra esse trecho aqui de 1 Timóteo 5, versículo 23, para que você perceba que o vinho antigamente também era usado como um remédio, tá certo? Por que isso? Porque, pessoal, antigamente as pessoas não tinham remédios como nós temos hoje, tá certo? E as pessoas não tinham. Hoje nós temos antibióticos, nós temos analgésicos para tirar a dor, anti-inflamatórios, nós temos uma série de medicamentos para os mais variados tipos de doenças, tá certo? Que nós podemos lançar mão sempre com a prescrição de um médico, é claro, tá certo? Mas nós temos à nossa disposição meio de tratar as nossas enfermidades. Naquele tempo, pessoal, não se sabia as pessoas nem sabiam que tipo de doença tinham, não eram conhecidas as verminoses, não eram conhecidas a causa das infecções, não eram conhecidas as causas das dores de estômago, não eram conhecidas as causas de nada, pessoal, não tinham um conhecimento que nós temos hoje. E inclusive, pessoal, as pessoas nem tinham uma vida tão longa como nós já estamos conseguindo ter nos nossos dias, tá certo? E os medicamentos que eles conheciam, talvez conhecessem alguma infusão de ervas, não tenho conhecimento específico sobre ali o passado desta região, mas é provável que eles tinham conhecimento de ervas também, mas nada que se comparasse aos efeitos que nós temos, dos remédios que nós temos à nossa disposição hoje nas farmácias, sob prescrição médica, tá certo? Então veja que o vinho, ele era usado como um medicamento da maneira que eles acreditavam que fosse melhor para eles, não tinham certeza, não tinham medicamentos para se tratar das dores.
Hoje em dia, quando você sabe como as dores são terríveis. Se você já passou por alguma dor, dificilmente você não tenha passado. Tem dores piores, que nem dores de coluna, tá certo? Dores de coluna são terríveis, então só com medicamentos muito adequados, ou anti-inflamatórios, né, analgésicos, bons analgésicos, ou anti-inflamatórios que conseguem reverter o quadro causador da dor, promover o efeito de analgesia. Tá? Nós temos medicamentos, as pessoas não tinham, elas sofriam com dores terríveis pelas doenças que tinham, sofriam muito sofrimento com diversas enfermidades, e não sabendo o que usar, usavam o vinho, tá certo, pessoal? O vinho, talvez em muitos causasse até embriaguez, o que as fazia excrescer o sofrimento, tá certo? Seja por motivo das enfermidades, seja por motivos dos problemas do dia a dia que eles também tinham, como nós, tá certo? Então, veja que o vinho, ele vem com um histórico, e as bebidas alcoólicas no mundo inteiro têm um histórico que provavelmente também começou por motivo de tratamento de doenças, tá certo? E como um meio de fugir das dores que não se podia tratar com medicamentos como os que nós temos hoje, tá certo? Então, como uma fuga de dores, de problemas também, de ordem psicológica e de ordem social que enfrentavam, como nós enfrentamos hoje, tá certo? Então, por todos esses motivos, o vinho estava inserido nas sociedades do passado e vem até os dias de hoje, tá certo, pessoal? Vamos ler aqui mais um trechinho do Evangelho de Lucas, agora Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17, onde nós encontramos o anjo anunciando a Zacarias o nascimento de João Batista. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17. Então, veja aqui no detalhe o que o anjo Gabriel está falando sobre João Batista. Diz assim, Lucas 1,15, né? Diz assim, o anjo Gabriel falando sobre João Batista: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, veja só que o anjo Gabriel está falando a Zacarias e também já dando uma recomendação para Zacarias sobre como proceder com a educação de João Batista, tá certo? Dizendo que João Batista não beberia vinho, nem bebida forte. Bebida forte, certamente, ele estava se referindo a outras bebidas alcoólicas, talvez já conhecidas e existentes, tá certo? Então, já há uma recomendação do anjo Gabriel quanto à educação de João Batista, né? Então, veja só, isto é uma mensagem que vem do céu e que nos demonstra de forma clara qual seja a vontade do Senhor Deus para com todos nós, tá certo? Para com nós mesmos, com a nossa própria educação.
Veja só que o anjo está dizendo que João Batista não beberia vinho, nem bebida forte, tá certo? Você que é mãe, você que tem que dar essa orientação para os seus filhos, seguindo esta orientação do céu, assim como o anjo Gabriel falou para Zacarias, dizendo que João Batista não beberia vinho, nem bebida forte. Assim também nós devemos criar os nossos filhos, já desde cedo, os afastando do vinho, da bebida alcoólica, tá certo? Seguindo esta orientação que vem do céu. Você sabe que João Batista, né, realmente preparou de maneira extraordinária, de maneira perfeita, o caminho de Jesus. Não o caminho de Jesus, mas dizendo, preparou as pessoas que receberiam posteriormente, né, as orientações de Jesus, não é verdade? Então, você sabe que até os fariseus vinham se batizar com João Batista, tá certo? Então, João Batista foi muito reconhecido e muito importante para toda a obra de Jesus, tá certo? Então veja essa orientação que o anjo Gabriel deu para Zacarias sobre João Batista. Eu vou ler novamente porque é muito importante. Diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Tá certo? Então, eu creio que nós temos aqui uma recomendação maravilhosa, perfeita e clara, para que nós também com os nossos filhos nunca os ensinemos a beber bebida alcoólica, a beber vinho ou qualquer bebida alcoólica, tá certo? Para que a pessoa seja íntegra, seja perfeita e também possa ser grande diante de Deus, tá certo? Todos nós, não é verdade? Devemos ir eliminando qualquer ato ou mau hábito que nós tenhamos e nos dirigirmos à perfeição em direção a Deus, tá certo? Isso está ao nosso alcance e muito mais fácil na fase tenra da criança. A criança obedece à mãe, obedece ao pai, especialmente à mãe, tá certo? Então você que é mãe, já desde pequeno, quando ainda a criança ainda está muito longe da bebida, já o ensine a não beber bebida alcoólica, tá certo? Já desde pequeno o previna para que quando ele crescer ele não beba, nem socialmente. Nossa, às vezes eu ouço pessoas falando isso, bebendo socialmente. Beber socialmente é beber o quê? Beber para agradar os outros. Meu Deus, então nada, nem tocar o lábio, nunca tocar o lábio. Ensine o seu filho. Passe assim como o anjo Gabriel deu a João Batista essa orientação para não beber vinho, nem bebida forte, ou seja, bebida alcoólica, né? Passe a mesma orientação para o seu filho, tá certo? Devemos copiar tudo o que é bom que há no Evangelho, tá certo? Então fica aqui esta recomendação para você que é pai, para você que é mãe, especialmente para você que é mãe, porque os filhos obedecem muito especialmente à mãe, tá certo? Então, os seus filhos e filhas, né, estou me referindo no sentido amplo, totalmente amplo da palavra filho, né, englobando homens e mulheres, né, todos os seus filhos, né, dizendo, recomende desde pequeno, já os oriente para que nunca bebam, nunca tomem contato com o vinho ou qualquer bebida alcoólica, tá certo? Seguindo esta orientação, como o anjo Gabriel deu para Zacarias sobre João Batista, tá certo? Vamos ver agora um trecho de Lucas, capítulo 7, nos versículos 33 a 34, o que diz. Diz assim, Jesus falando, né, àqueles que o ouviam, tá certo? Então diz assim, Lucas 7, 33 a 34. Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Lucas 7, 33 a 34.
Então nós vemos aqui Jesus fazendo uma observação e uma admoestação àqueles que o ouviam, explicando que eles não aproveitavam. No caso, por exemplo, né, João Batista, né, aqueles que não aproveitavam, né, pelos hábitos que ele tinha. João Batista, ele vivia no deserto, né, comia gafanhotos, comia mel, tinha uma vida assim, deste jeito, sabe? E alguns, ou não sei se quantos, se poucos ou muitos, ou os que não os reconheciam, pelos hábitos que ele apresentava. É muito triste, né? Muito triste isso. E agora vem Jesus, que vem com os mesmos hábitos comuns que as pessoas têm, né? Jesus está dizendo isso, né? Que come e bebe vinho também. E aí dizem: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Quer dizer, não aproveitam também a mensagem de Jesus, que tem os mesmos hábitos, tá certo? Que as pessoas comuns já têm, tá certo? Então Jesus está fazendo uma demonstração que aqueles que não têm boa vontade, na verdade, nunca aproveitam a palavra de Deus, que está sendo divulgada de todas as maneiras, tanto por quem tem hábitos de um jeito, como por quem tem hábitos de outro. Então Jesus está fazendo uma admoestação àqueles que o ouviam, que eles não aproveitam a palavra de Deus, certo? Mas aqui, mais uma vez, nós estamos vendo, né, que Jesus fazia o que todas as pessoas, o que as pessoas comuns faziam, como por exemplo beber vinho, porque não queria lhes ser um estranho, não queria ser mais um de hábitos diferentes, como profetas, os profetas que Deus enviou, que o antecederam, tá certo? Então, mais uma vez, está aqui esta tese minha comprovada, de que Jesus veio com hábitos semelhantes aos de todos os cidadãos, aos cidadãos comuns da época, que era para lhe ser um amigo, lhe ser um igual, lhe ser um próximo, para que eles pudessem receber a palavra de Jesus, tá certo? Agora, vamos supor, Jesus beber vinho, participar desses hábitos comuns que o povo tinha, tá certo? Sejam os hábitos bons, sejam os hábitos não tão bons assim. Será que isso estaria em contra alguma coisa contra o reino de Deus? Veja só, aqui nós temos Paulo, né, falando aqui em Romanos 14:17, no Novo Testamento, né, Paulo falando aos que o ouviam o seguinte texto que eu vou ler para vocês agora, aqui em Romanos 14:17, Paulo dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vou repetir: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Jesus, não confrontando os hábitos que as pessoas tinham, no caso, vamos supor, o hábito de beber vinho, né? Vamos dizer assim, não contrariando esse hábito, Jesus pôde levar a sua mensagem, a sua palavra, tá certo, a todos aqueles que o ouviam, e não era a presença deste hábito de beber vinho que iria impedir Jesus de se aproximar de todos, pelo amor que Jesus tem por todos nós, tá certo? Então, Jesus disse também em outro trecho que você deve conhecer: vinde após mim, pois o meu fardo é leve
leve. Jesus não o julga, não nos exige que logo de um primeiro momento já sejamos perfeitos para o acompanhar, não, pelo contrário. Jesus vai entre os publicanos e os pecadores, entre os mais pecadores, é ali que Jesus está, para buscar, para resgatar as almas, tá certo? Que pouco a pouco poderão abandonar os erros que estarão cometendo, como todos nós temos os nossos erros e temos que pouco a pouco ir nos aprimorando. Todos nós, com todos os erros que nós temos que a cada dia buscar abandonar os maus hábitos, os erros que temos, porque esse é o caminho que Jesus, com sua bondade, com seu amor, nos permite, tá certo? Para nos aproximarmos dele e para chegarmos ao reino de Deus, tá certo? Então, vejam só que o hábito que Jesus, vejam só que Jesus estar próximo a todos nós, tá certo? Mesmo com os nossos pecados, demonstra o seu amor total em querer nos libertar, em querer nos trazer a verdade. Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá certo? Então, Jesus vem até nós, ele nos ama, e mesmo com os nossos defeitos, com os nossos erros que todos nós temos, Jesus nos ama e vem até nós para nos resgatar, tá certo? Complementando o que nós dissemos aqui nesses 2 slides anteriores, veja só o que encontramos em Mateus 23, versículos 37 a 39. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 37 a 39. Então, veja só, aqui Jesus está dizendo de maneira muito clara que tantos profetas que vieram antes de Jesus, que tinham hábitos por vezes diferentes daqueles comuns que o povo tinha, como Jesus, que acompanhava os hábitos que ele tinha, tanto uns como os outros não eram aproveitados por vários que deveriam ser salvos, que deveriam aproveitar, né, a palavra de Deus, né? Então, Jesus, aqui em Mateus 23, 37 a 39, que nós vemos para vocês, está dizendo de maneira clara a sua insatisfação, né? E vejam só como que Jesus conclui: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, a pessoa precisa ter, vamos dizer, vontade de receber a Jesus, precisa ter carinho, bondade dentro de si, precisa ter como vamos dizer, é isso mesmo, né? Bondade, vontade de receber a Jesus, tá certo? Porque não recebiam a Jesus, não receberam os profetas que vinham antes, mataram os profetas que vinham antes, e a Jesus também, né? Claro que não todos, Jesus está se dirigindo àqueles que não o recebiam, tá certo? Nem a Jesus que tinha hábitos semelhantes às pessoas mais comuns, que era para não estranharem o seu modo de ser, tá certo? Então também não era reconhecido. Então aqui fica explícita toda a insatisfação de Jesus e também de Deus, obviamente, pelo não aproveitamento da palavra por aqueles que não aproveitavam a palavra de Deus, tá certo? Então aqui vem a corroborar, mais uma vez, esta minha tese de que Jesus bebia vinho quando estava com as pessoas do povo, porque ele não queria ser alguém de hábitos diferentes, que
que as pessoas estranhassem, como por exemplo os profetas que vieram antes, como por exemplo o profeta João Batista, tá certo? Que tinha hábitos diferentes. Então Jesus quis fazer um contraponto a todos os profetas que vieram antes no seu comportamento diário para a sua inserção social, tá certo? Porém, uma coisa eu acredito que é necessário que nós façamos uma reflexão. Veja bem, se Jesus mantinha ou pelo menos acompanhava os hábitos das pessoas a quem ele vinha pregar a palavra, né, para facilitar a sua inserção, para não julgar ninguém, para, vamos dizer assim, para ser um amigo, uma demonstração de amor, tá certo? Para com todos nós pecadores, não é verdade? Ignorando os nossos erros, ignorando os nossos pecados, os nossos defeitos, os nossos erros, na verdade, né? Os nossos pecados. Se Jesus veio com tanto amor, no caso, em relação ao vinho que eu já citei, aqui as passagens que vocês também já conheciam, né? Quando ele transformou água em vinho, ou quando bebeu o vinho de maneira simbólica na sua última ceia, tá certo? Muito embora ele tenha feito isso, você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum local no Novo Testamento, dizendo que Jesus, por exemplo, mandava as pessoas beber vinho de maneira nenhuma, pessoal. Isso não é tido em nenhum local da Bíblia que Jesus orientava que as pessoas bebessem vinho. Jesus não fazia isso. Ele sim acompanhava os hábitos das pessoas. Como eu disse, ele se inseria no meio de nós, ignorando os nossos pecados, mas pelo amor que ele tem por nós. Mas, longe disso, ele chegar a dizer para as pessoas beberem vinho. Ele não orientava ninguém a beber vinho. Você não tem nenhum versículo da Bíblia que diz que Jesus falasse assim: olha, bebam vinho todos, viu? Você não encontra isso na Bíblia. Inclusive, vou citar aqui para vocês o que está no Novo Testamento, em Mateus 5, versículo 17 a 18, que diz assim, Jesus dizendo, né? Olha só o que Jesus diz, aqui em Mateus 5, versículos 17 a 18. Diz assim, Jesus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículos 17 a 18. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui, pessoal? Está nos dizendo que ele não veio desfazer a lei que já existia na Bíblia, ou o que foi dito pelos profetas. Jesus está dizendo de maneira clara, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar é uma palavra que significa suspender, cancelar. Jesus não veio cancelar, suspender, cancelar as leis anteriores que estavam escritas ou que disseram os profetas. Pelo contrário, olha Jesus está dizendo, eu vim cumprir, mas cumprir. Jesus veio cumprir a lei. E ainda ele para clareza, ele afirma: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, ou seja, até o fim dos tempos, né? Nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, nada escapa da lei, nada escapou, nem vai escapar da lei até o fim dos tempos, tá certo? Então, eu estou colocando isso que é para vocês perceberem que as leis, o que foi dito na Bíblia pelos profetas antes de Jesus e as leis que já existiam antes de Jesus, continuam válidas e vão continuar até o fim dos tempos, tá certo? Então, vamos ver aqui o que nós encontramos no Antigo Testamento, nas leis, falando sobre o vinho, tá certo? Vamos ver o que nós encontramos no Antigo Testamento, que foi falado sobre o vinho no Antigo Testamento, que continua válido. Veja só o que nós encontramos aqui no Antigo Testamento sobre o vinho, por exemplo, aqui em Provérbios 23, versículos 29 a 35.
Veja o que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, falando sobre o vinho. Vou ler para vocês. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. O Antigo Testamento, Provérbios 23, versículos 29 a 35. Então, como vocês estão vendo aqui, está muito claro quais são as consequências do vinho. Como Jesus disse, ele não veio cancelar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então tudo o que está dito no passado continua válido. Tudo que está no Antigo Testamento continua válido. E aqui nós temos todos os alertas sobre o vinho, tá certo? Tudo explicado de maneira muito clara, tudo o que ocorre em relação ao vinho, tá certo? Em relação ao consumo de vinho ou de bebidas alcoólicas, digamos, na verdade, que é a mesma coisa, tá certo? Então, e veja só que este é um trecho da Bíblia, apenas um trecho. Você encontrará muitas passagens no Antigo Testamento que falam coisas semelhantes e que admoestam para o uso do vinho, tá certo? Então, depois você leia devagar, leia mais com calma, isto aqui que está em Provérbios 23, 29 a 35, que você está vendo na sua tela, para que você estude e veja como são, o que ocorre, o que está envolvido no consumo de vinho. Está tudo aqui relatado de maneira muito clara. Depois você leia, estude, veja com bastante clareza, com bastante serenidade, e procure compreender o que está dizendo aqui, tá certo? E você poderá verificar que é o que nós encontramos na vida real. Veja mais uma passagem do Antigo Testamento que também fala do vinho. Há inúmeras, tá certo? Há inúmeras no Antigo Testamento. Eu peguei aqui apenas mais uma para que você veja aqui como o Antigo Testamento sempre admoestou quanto ao uso do vinho. Veja só aqui, olha, nós estamos aqui no Antigo Testamento em Oséias 4, versículo 11, diz assim: a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Oséias 4, versículo 11. Então, aqui neste trecho do Antigo Testamento, está dizendo o quê? Que a luxúria, caso você não saiba, seria assim um apego aos prazeres carnais, uma sexualidade extrema, digamos, não é verdade? E todas as consequências que advirão disso, tá certo? O vinho, né? E o mosto tiram o coração. Mosto é uma bebida açucarada, utilizada para fazer, uma fase inicial, se eu não me engano, do preparo de bebidas alcoólicas, tá certo? Então veja só, o que está dizendo aqui? A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração, tá certo? O que é o coração? O nosso coração é a sede do nosso amor, a sede da nossa compaixão pelo próximo, tá certo? A sede de onde vem as nossas melhores virtudes caritativas, de onde vem a nossa caridade. É através do coração que pode vir o perdão, é através do coração que vem a misericórdia. Todas as virtudes mais elevadas estão no nosso coração, tá certo? Então,
Olha só o que está dizendo aqui: a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Mais uma vez, uma demonstração quanto ao uso do vinho aqui no Antigo Testamento. E como eu disse, Jesus disse que ele não veio abrogar o Antigo Testamento, pelo contrário, ele veio cumprir. Tudo o que foi dito na lei e pelos profetas continua válido, tá certo? E continuará até o final dos tempos. Então, apenas para clareza, eu coloco novamente aqui o que encontramos em Mateus 5, versículos 17 a 18. Vou ler para vocês. Diz assim: é Jesus dizendo, tá? Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículos 17 a 18. Vamos ver agora o que nós encontramos aqui no Novo Testamento, voltando ao Novo Testamento, aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 7 a 15. Vou ler para vocês. Diz assim: e, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, versículos 7 a 15. O que nós temos aqui neste trecho de Mateus é Jesus enaltecendo e dizendo todas as virtudes de João Batista, tá certo? Dizendo o trabalho importantíssimo que ele, como profeta, desempenhou um pouco antes da vinda de Jesus, preparando o coração do povo para receber Jesus, tá certo? Preparando a todos, abrindo o caminho, tá certo? Para que Jesus pudesse fazer de maneira mais proveitosa ainda o seu trabalho, tá certo? Então, veja só quantas maravilhas Jesus disse aqui a respeito de João Batista, tá certo? Dizendo, inclusive, que dentre os nascidos de mulher, ou seja, as pessoas aqui deste mundo, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas também lembrando que lá no céu, ainda assim, ele é o menor, tá certo? Mas aqui na terra não nasceu maior do que ele. Olhem só o que Jesus está dizendo, pessoal, sobre João Batista. Então, vamos fazer aqui um destaque do que nós acabamos de ler para você. Vamos destacar aqui os versículos 11 e 12 de Mateus 11, tá certo? Que diz assim, então, eu vou ler para você, diz assim: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Mateus capítulo 11, versículos 11 a 12. O que eu gostaria aqui de que você prestasse atenção agora é nesse finalzinho do que diz aqui, que diz assim: e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que Jesus está dizendo aqui com esta expressão? Se faz violência ao reino dos céus. Ele não está se referindo, pessoal, a qualquer tipo de violência, tá certo? Ele está querendo dizer que é necessário fazer um grande esforço, digamos assim, um esforço sim, um esforço violento, tá certo? Mas não um esforço com violência, seria assim um esforço enorme, um esforço gigantesco para que nós possamos chegar ao reino dos céus. E diz aqui então, e pela força se apoderam dele. Quer dizer então, as pessoas que passam a exercer o seu espírito de maneira forte, tá certo? Que começam a abandonar as vicissitudes da carne, tá certo? As pessoas que começam, vamos dizer assim, de maneira bem simples, a abandonar os erros cotidianos, melhor dizendo, não é verdade? A pessoa que começa a praticar o amor, a compaixão, tá certo? E os pecados, na verdade. Então isso exige grande esforço, exige se parar para se ver o que se está fazendo, exige que nós façamos uma reflexão sobre cada ato que nós fazemos, tá certo? Porque se corrigir não é fácil. Todos nós temos muitos e muitos e muitos erros, tá certo? Uma vez eu ouvi uma frase que diz alguma coisa mais ou menos assim, inclusive, que se Deus fosse apontar os nossos erros, dizer quais são os nossos erros, nós não poderíamos suportar. Vejam como Deus não nos faz isso diretamente, Deus não nos faz isso. Deus é benéfico, Ele é caridoso, Ele é bondoso para conosco, conhece os nossos limites, tá certo? Mas veja só o que está dizendo aqui Jesus. Então, e desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, quem quiser conquistar o céu tem que fazer um grande esforço, tá certo? Em se corrigir, em abandonar os seus erros, em abandonar os seus pecados, tá certo? Para que possa se apoderar do reino dos céus, tá certo? Para que você compreenda o que nós acabamos de dizer, compreenda melhor, vamos ler aqui o que encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Versículos 17 a 20, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. É Jesus dizendo, tá certo, pessoal? Isso aqui é Jesus falando, vou repetir. É Jesus dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha só agora, presta atenção. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Agora, esse aqui é o ponto principal. Olha só o que diz aqui, pessoal. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Repetindo, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, vamos comparar esses dois trechos de Mateus que nós lemos aqui, para que nós possamos então tirar uma conclusão desses dois trechos que nós lemos de Mateus. Peguei aqui em destaque os pontos principais que eu gostaria de, junto com você, fazer uma reflexão. Então, o primeiro de Mateus 11, versículo 12, que diz assim:
E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11, versículo 12. E agora aqui, Mateus 5, versículo 20, diz assim: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Então, aqui nós temos elementos importantíssimos para que você possa concluir o que eu quero te dizer em relação a nós nos aprimorarmos a cada dia. Veja só o primeiro que diz: e desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quer dizer, é necessário que façamos cada um de nós, dentro de nós mesmos, no nosso coração, um esforço enorme, um esforço violento, um esforço muito grande, mas não com violência naquele sentido mal, pessoal, no sentido de um esforço grande, um esforço gigantesco, para que nós abandonemos os nossos erros, para que possamos conquistar o céu. E aqui no outro destaque diz assim: porque vos digo que, Jesus falando, tá certo? As duas coisas, Jesus falando. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é isso, pessoal? Os escribas eram aqueles que transcreviam as escrituras sagradas. Naquele tempo não existia gráfica, então eles viviam transcrevendo a lei para produzir novos registros do que já havia, tá certo? Então eles viviam escrevendo a lei, e portanto escrever conhecia-se bastante, tá certo? E os fariseus seriam aqueles que teoricamente estudavam mais a lei, né? Deveriam conhecer mais a lei, né? Eles viviam todos arrumados, engomadinhos, passavam para o povo a ideia de que eles eram perfeitos, maravilhosos, mas na verdade Jesus sabia que eles eram pecadores como qualquer outro ser humano, ou muitas vezes até pior do que os outros, como demonstraram tantas vezes perante de Jesus, tá certo? Os fariseus vinham a todo instante testar Jesus, citando a lei, vinham a todo tempo querer diminuir Jesus, e cada vez que eles viam, levavam uma lambada, porque Jesus falava maravilhas, e eles saíam de cabeça baixa, muito envergonhados, tá certo? E o que acontece? Só que veja só o que Jesus está dizendo: se a vossa justiça, porque vos digo o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, daqueles que detinham a lei escrita, não é verdade, e que falavam dela, e que até ensinavam ela, imagina, mas eles não praticavam nada do que eles ensinavam, não é verdade? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque veja só, há um outro trecho da Bíblia que diz que os fariseus falavam para o povo ser bom, não sei o quê, mas Jesus falava: venham após mim, porque o meu jugo é leve, porque eu não exijo que vós sejais já, logo de cara, acho que Jesus quis dizer isso, né, tão perfeitos como os fariseus estão te dizendo, porque os fariseus colocam nos seus ombros fardos que eles não se atrevem a mexer nem com um dedo, na verdade. Então Jesus sabe das nossas limitações, que o nosso evoluir é lento, não vou dizer lento não é a palavra correta, mas que é paulatino, é degrau após degrau. Assim como a criança na escola tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série, a quinta série, e depois chega no ensino médio, e depois chega na faculdade, e depois da faculdade tem a pós-graduação, e depois da pós-graduação você tem, dentro da pós-graduação você tem mestrado, você tem doutorado, e depois do doutorado você tem a livre docência. Veja quantos degraus de conhecimentos vai se exercendo. Apenas para ter uma comparação. Então, nós também, para entrarmos no reino dos céus, temos que paulatinamente ir abandonando os nossos erros.
mas especialmente na prática, tá certo? Muitas vezes o nosso conhecimento acadêmico é um conhecimento teórico, que é claro que no nosso ambiente profissional exercemos na prática o que aprendemos no ambiente acadêmico, mas aqui na palavra de Deus, aqui na vida real, não é verdade? O principal é na prática, nós abandonarmos os nossos erros, o que não é fácil, desde o menor erro até o maior erro. Então veja só o que Jesus está falando, que mesmo aquilo que os escribas e fariseus punham no lombo das pessoas, que eles mesmos não faziam, né? Mesmo tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam, Jesus está dizendo que a nossa justiça tem que ser muito maior do que tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam. Já seria uma coisa super difícil que nem eles não faziam, né? E ainda assim, nossa justiça tem que exceder aquela que dos escribas e fariseus. Então veja o quanto nós temos que abandonar nossos erros, desde os pequenos até os maiores, tá certo? Num trabalho diário, num exercício diário, tá certo? Para que possamos caminhar rumo aos céus, tá certo? E entrarmos no céu, tá certo? Como Jesus está nos ensinando aqui e nos propondo e nos dando aqui esses esclarecimentos tão importantes, tá certo? E por que que eu vos disse tudo isso? Porque para que, voltando aqui ao que o anjo Gabriel falou sobre João Batista, né? Ao Zacarias, tá certo? Quando anunciando a vinda de João Batista, que diz assim, então, o anjo Gabriel falando sobre João Batista, diz assim aqui em Lucas 1,15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1,15. Então, por que eu disse para vocês tudo isso em relação a nós abandonarmos os nossos erros para que nós possamos entrar no reino dos céus? Então, por isso tudo que eu disse aquilo tudo, para que nós pegando aqui o exemplo de João Batista, que é alguém aqui da terra, como eu e você, como todos nós, tá certo? Que abandonou os seus erros, tá certo? E que havia aqui indicação para que ele não bebesse nem vinho, nem bebida forte, como está dizendo aqui o anjo Gabriel a Zacarias, tá certo? Então, aqui está um ponto que nós é necessário, digamos, para a nossa escalada rumo ao céu, para a nossa caminhada para a perfeição. Está dizendo aqui, se João Batista teve que fazer isso, né? Não beber vinho nem bebida forte, porque nós não teríamos que fazer, não é verdade? Então é a mesma coisa, creio eu, que se aplica a nós, não é verdade? Não temos outro caminho a não ser ir abandonando os nossos erros no dia a dia, aquilo que nos for possível, é claro, aquilo que estiver dentro das nossas capacidades. Jesus disse que o jugo dele é leve, ele não exige que nós façamos um sacrifício maior do que aquele que podemos, tá certo? Porque eu sei que essa questão da bebida é uma questão muito difícil. As pessoas bebem por fuga dos problemas, não é verdade? Pelas dificuldades que são imensas, ainda mais num país como o nosso, num mundo como o nosso atual. Então, não é fácil. Eu sei que para muitos será um problema muito difícil, muito difícil mesmo. Eu sei disso. Mas o motivo aqui desta palestra minha, de eu estar falando isso, é apenas para que ninguém pense o contrário, que houvesse alguma informação na Bíblia que dissesse que a pessoa deveria, por exemplo, beber vinho. Não existe isso, pessoal. Por tudo que a gente disse aqui nessa palestra aqui para você hoje, e como você está vendo aqui, o exemplo de João Batista, que era o maior da terra, embora o menor no reino dos céus, mas o maior na terra, ele lançava a mão do que? De não beber vinho, nem bebida forte, ou seja, nem bebida alcoólica, tá certo? Para que se possa conquistar o céu. Então, é um passo que nós teremos que dar, tá certo? Mais cedo ou mais tarde, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de evolução espiritual, rumo ao céu, buscando seguir tudo o que Jesus nos ensina, tá certo?
Então, já chegando próximo do final de nossa reflexão de hoje, vamos ver o que encontramos aqui, dito pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 18. Diz assim, vou ler para você, diz assim: Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 18. Então, o que nós encontramos aqui? Vamos compreender o que acabamos de ler? Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quer dizer, acordemos, sejamos, tenhamos presença de Espírito, abramos os olhos para ver a verdade, não é verdade? Na sequência diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Ou seja, vejam prudentemente, nós temos que ver com prudência como nós estamos andando. Prudência significa antever o que pode acontecer e já agir com sabedoria para evitar problemas, não é verdade? Então aqui, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio seria uma pessoa tola, uma pessoa imprudente, uma pessoa que vamos dizer assim, até com ignorância, que não quer saber, que não quer aprender, não é verdade? Que não valoriza agir com sabedoria. Então, não como nécios, mas como sábios. Como age o sábio? Nossa, tirando o melhor de tudo, agindo com prudência, não é verdade? Com sabedoria. Remindo o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo que temos à nossa mão, tá certo? Não perdendo tempo, não é verdade? Porquanto os dias são maus, todos nós sabemos as dificuldades que passamos em nossos dias, tá certo? Que são enormes, são gigantescas. Todos nós passamos por dificuldades gigantescas. Então, aproveitemos o nosso tempo, tá certo? E na sequência diz: por isso não sejais insensatos, ou seja, que não tem sensatez, que não tem equilíbrio, que não age da melhor maneira. Não, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Abramos nossos ouvidos, ouçamos aquilo que Deus tem a nos dizer, tá certo? Abramos a nossa compreensão e pratiquemos aquilo que é a vontade de Deus. Não percamos mais o nosso tempo, não é verdade? E diz assim na sequência: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, tá certo? Então, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, destacando o que acabamos de ler no final do slide anterior. Então, está aqui em destaque, Efésios capítulo 5, os versículos 17 e 18 em destaque, que diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18. Ou seja, nós temos aqui uma indicação clara e explícita aqui, que não dá margem a qualquer outra interpretação, tá certo? Então, aqui há esta recomendação de Paulo, aqui em Efésios capítulo 5, versículos 17 a 18, nos dizendo para não sermos insensatos, mas entendermos qual é a vontade do Senhor Deus, tá certo?
qual seja aqui então explícita. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não nos embriaguemos com vinho ou com qualquer bebida alcoólica, em que há contenda. Contenda significa briga, luta, guerra, discussão, briga, não é verdade? Desarmonia, desentendimento, tá certo? Então fica aqui esta recomendação aqui do apóstolo Paulo para nós, tá certo? Efésios 5, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 18, que diz assim, vou voltar a ler para você, diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 17 a 18. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Se você gostou, lembre-se de se inscrever no nosso canal aí onde você, da internet ou da rede social onde você está vendo e ouvindo este vídeo, tá certo? E lembre-se também de curtir, de deixar o seu comentário, tá certo? E se inscrever então aí no nosso canal da rede da internet onde você está ouvindo, seja no YouTube, no Facebook ou em outros que nós venhamos a divulgar futuramente este vídeo, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe você e todos os seus e toda a sua família, que Jesus abençoe você e todos os seus e a sua família, e a paz de Deus, a paz de Jesus esteja com você. Muito obrigado por sua atenção.